estado íntimo de serenidade, convidativo a reflexões profundas e sentir neste ambiente as sublimes vibrações do pensamento de Jesus junto à humanidade da Terra. Estejamos em paz, confiantes, esperançosos. Jesus, bom e amado Mestre, os nossos corações plenificados pelas sublimes vibrações que jorram em favor de todos nós, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas. Aqui estamos, Senhor, buscando mergulhar os nossos pensamentos em verdades de vida eterna, nestes ensinamentos que despertam a nossa consciência, que acordam os nossos sentimentos mais purificados e que nos preparam para servir em seu nome, onde quer que estejamos. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, em nome de Jesus e dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos. E que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos quais todos nos enquadramos, porque somos espíritos imperfeitos e trazemos então ainda dificuldades a serem transformadas, resolvidas, trazemos ainda pendências evolutivas que precisamos nos ajustar com as leis de Deus. Então, nesse item, causas atuais das aflições, significa dizer que muito daquilo que passamos por sermos invigilantes, por darmos vazão às nossas más paixões e porque escolhemos inconscientemente ou deliberadamente situações que no momento em que fazemos a escolha não refletimos se aquilo haverá consequências ou não. Simplesmente escolhemos viver aquela situação. Então, durante esses domingos, nós temos falado exatamente sobre essas causas. Mas chega um momento em que nós vamos tendo aquisições de sentimentos, aquisições éticas e morais, aquisições de conhecimento. Estas aquisições, elas fazem em nós uma força positiva, um vetor positivo contrário ao mal que há em nós. E é nesta fase em que nós estamos já ficando incomodados pelo que somos, é que nós estamos prontos para a resolução da dificuldade. Enquanto nós não ficarmos incomodados pelo que estamos sendo, e estarmos incomodados pelos que os outros nos causam, se o nosso discurso é centrado na queixa quanto ao outro, eu estou anos-luz distante do processo de aquisição de valores, porque eu fico centrado numa dificuldade, sem trabalhar a minha própria predisposição ao mal, sem trabalhar. Então, o Evangelho diz assim, que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interrogam
interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então, a semana passada, nós começamos a trabalhar a diferença entre remorso e arrependimento. Que nós já estamos muitas vezes no remorso, ou seja, já acordamos que aquilo não é o bem para nós. E as pessoas nos falam: mas como eu vou fazer para mudar isso? É uma pergunta recorrente, né, amigos? Todos perguntam: então o que eu tenho que fazer para mudar isso? Porque eu já não quero isso para mim, mas ainda faço, mas ainda vivo, mas ainda escolho viver assim. É preciso, primeiro, que haja a responsabilidade da consequência, porque isso é da lei divina. Nós todos passaremos pela consequência dos nossos atos, mas quando passarmos, precisamos identificar quais foram as minhas escolhas que geraram esse sofrimento para mim. As minhas escolhas. Não foi a vida, a má sorte, o destino, a contingência, o país ou o planeta. Quais as minhas ações que geram sofrimento para mim? E gerando sofrimento para mim, gera também para todos que comigo convivem, porque nós somos agentes multiplicadores do mundo em que vivemos. Ora, se eu sou portadora de uma irritabilidade constante, quantas pessoas eu incomodo? Se eu tenho um humor pessimista ou queixoso, ou se eu sou uma pessoa amedrontada o tempo todo, insegura, aflita, quantos eu incomodo? Se eu sou um espírito duro, autoritário, indiferente, quantos eu não perturbo? Então, a consequência dos nossos atos, ela é para nós, né? Ela vem para nós, que são os meus atos, mas reverberam em todos aqueles que comigo convivem. Então, é preciso que nós tenhamos alguma compaixão pelo que causamos nas pessoas, algum bom sentimento pelo que causamos nas pessoas, para que elas, que muitas vezes nem merecem o que respinga nelas das nossas dificuldades pessoais. Consultar a consciência é só possível quando nossas ações do bem tiverem uma força constante, uma vibração constante no bem. O nosso pensamento fica dinamizado nas ações do bem constante. Isso abre o fulcro da consciência. E a consciência, onde estão as leis de Deus, sinalizarão para nós qual é o ponto que está desacomodado em mim que eu vim transformar. Sinalizam para nós. Então, por onde começar? Pelo conhecimento e pela experiência desse conhecimento. Isto, amigos, é realmente o caminho. Viver o que nós já sabemos, o que nós já conhecemos, e que está ao alcance de todos nós. Diz Emmanuel sobre esse item, queria trazer para vocês aqui, é uma lição que chama Estudo Íntimo, está no Livro da Esperança. Eu vou ler só uns trechinhos para a gente... Então, em que momento nós estamos? Nós estamos no momento em que já identificamos as nossas aflições, que já temos um certo remorso, estamos a caminho do arrependimento para dizermos definitivamente não, de forma voluntária e consciente, para o influxo doente que vibra em nós. Esse é um grandioso momento para o Espírito. Esse é um grandioso momento, é uma tomada de decisão voluntária, consciente e lúcida, que você interrompe definitivamente aquela má tendência.
E nós vamos dizer com todas as letras: todos nós aqui reunidos temos força para isso, se o quisermos. Estávamos distraídos e escondidos no deleite das nossas más paixões. Mas se hoje nós deliberarmos, não, mas isso em mim, conseguiremos. Se houver arrependimento. Olha aqui, Emmanuel diz: não mais entraves decorrentes de calúnia e perseguição, mas sim desgosto e inconformidade a se levantarem de nós contra nós. É a hora que você não se suporta mais. Tem essa hora, né, gente? Tem essa hora. Que a gente fala: não, eu não aguento mais isso para mim, ser assim. Então, não mais entraves decorrentes de calúnia, perseguição, o outro não gosta de mim, etc. Mas sim, o que é necessário? Necessário é o desgosto e inconformidade a se levantarem de nós contra nós, que nós vamos chamar do quê? Duelo íntimo. Duelo íntimo, de nós contra nós mesmos. Esse duelo íntimo podemos traduzir por conflitos existenciais. Já há uma luta íntima que travo comigo mesma. Então, insatisfação, arrependimento tardio. Então, nós estamos consultando a nossa consciência atrasadamente, depois dos feitos e das consequências deles, dos males que nos atormentam. Mas nós podemos consultar a nossa consciência ou vivermos de conformidade com os ditames da lei diuturnamente. Se nós tivermos com uma moral ilibada no bem, se as nossas ações forem sempre direcionadas a darmos o melhor de nós. E todos nós temos um manancial de riquezas infinitas. Nós somos criaturas de Deus e trazemos potencialidades divinas em nós, que nós podemos expandir e vivermos felizes. Então, em muitas ocasiões, desertamos do bem quando se fazia imprescindível demonstrar arrependimento. Falhamos ou distraímos-nos no momento preciso de vigiar e vencer e sentimos-nos arrasados, porque já temos consciência do que fizemos. Claro que não nos compete cairmos na irresponsabilidade. Mera obrigação analisar os nossos atos, examinar a nossa consciência, discernir. Entretanto, é necessário cultivar desassombro, serenidade constante para retificarmos sempre. É necessário esses exercícios sugestivos aqui do Evangelho. Quando nós levamos isso para o nosso dia a dia, é uma experiência interessante, porque nós permitirmos que a verdade nos permeie a consciência, o coração, os sentimentos. E eu guardo a confiança de que esses estímulos que o Evangelho nos traz são suficientes para lá no nosso dia a dia mobilizar em nós uma movimentação íntima de transformação profunda. Então, vamos refletir. É imprescindível para todos nós, irmãos, demorarmos o nosso pensamento no Evangelho. Porque Jesus é esse Espírito que realmente faz calar
e parar o vento e o mar e as forças da natureza e tudo que existe no universo. Então, Jesus é esse Espírito que realmente, quando sintonizamos com Ele, causa um impacto dentro de nós muito poderoso. Daí a importância de nós demorarmos o nosso pensamento nesses conteúdos do Evangelho. Todas as vezes que um Espírito superior olha para nós, ele está num estado profundo de despertamento. Ele está acordado no seu nível máximo. Porque os espíritos superiores, eles nos enxergam com a sua luz íntima. Eles projetam sobre nós suas luzes multicoloridas, e aí eles são capazes de enxergar em nós o que não vemos. E de uma maneira geral, quando nós olhamos para alguém, quando nós vemos alguém e analisamos aquele alguém, é um estado de profundo sono, de escuridão mesmo. É muito raro nós olharmos para alguém no estado de despertamento espiritual. Então, eu trouxe um texto de Emmanuel para que nós possamos estudar juntos, intitulado Acordemos, do livro Caridade. Então ele diz assim: é sempre fácil examinar as consciências alheias, identificar o erro do próximo, opinar em questões que não nos dizem respeito, indicar as fraquezas dos semelhantes, educar os filhos dos vizinhos, reprovar as deficiências dos companheiros, corrigir os defeitos dos outros, aconselhar o caminho reto a quem passa, receitar paciência para quem sofre e retificar as más qualidades de quem segue conosco. Tudo isso que nós fazemos é um estado de sono. Porque todos nós sabemos que quando nós dormimos e sonhamos, nós agimos. Então o espírito dormindo, ele faz coisas. E todas as vezes que nós estamos agindo assim, nós estamos num sono profundamente letárgico. Então, olhar para alguém, querer direcionar para alguém um caminho que a gente não percorre, é literalmente dormir. E aí, esses espíritos superiores querem nos auxiliar a entrar num estado onde nós estejamos verdadeiramente acordados. E para estarmos acordados, temos que ter um movimento daquilo que há de melhor em nós e nos esforçarmos para projetar isso para fora de nós. Então, não há nenhum esforço, vamos entender isso, não há nenhum esforço da nossa parte quando a gente critica alguém. Não há nenhum esforço da nossa parte quando a gente vê alguém sofrer e fala: calma, isso passa. Não há nenhum esforço da nossa parte de verdade quando a gente fala para o filho do vizinho o que é que ele tem que fazer. E se não há esforço, nós estamos dormindo.
Olha a importância de nós entendermos isso. E aí ele diz assim: mas, enquanto nos distraímos com isso, de apontar caminhos que não seguimos, em tais excursões, a distância de nós mesmos, olha a importância disso, irmãos. Toda vez que a gente aponta um caminho, critica alguém, dá um conselho que a gente não dá conta de fazer, nós estamos distantes de nós mesmos, porque aquilo não nos representa. Não passamos de aprendizes que fogem levianos à verdade e à lição. Não passamos de aprendizes levianos que fugimos da verdade e da lição. O quanto que isso precisa penetrar profundamente em nós. E é porque nós agimos dessa maneira que quando o problema chega em nós, nós interpretamos o que nos chega da pior maneira possível, sem aproveitar a lição. Porque para eu te aconselhar diante daquilo que eu não faço, para que eu possa realmente afagar alguém que está em sofrimento, sem sentir aquilo, vai criando ao redor de mim mesmo um nível de incoerência, um nível de reduzido esforço de luta, que quando a luta chega, nós não aproveitamos, porque não estamos suficientemente fortalecidos por nos encontrarmos distantes de nós mesmos. E ele segue: enquanto nos ausentamos do estudo das nossas próprias necessidades, e olha que importante isso, porque quando nós estamos distraídos no mundo, nós estamos distantes de entender quais são as nossas reais necessidades. Por isso que quando elas chegam, nós não encaramos como uma necessidade dos nossos espíritos e não as aproveitamos. Quando nos ausentamos do estudo das nossas próprias necessidades, olvidando a aplicação dos princípios superiores que abraçamos na fé viva, somos simplesmente cegos do mundo interior, relegados à treva. Então, quando nós agimos de maneira equivocada nesta existência e a consequência chega para nós em função dos atos que nós cometemos contrário às leis divinas, quando essa consequência chega, como nós não estamos acostumados a olhar para nós mesmos e compreender as nossas necessidades, nós saímos por aí acusando quem é mesmo responsável por aquilo. Então, se estamos numa empresa e alguém nos manda embora, o que a gente diz? Não me reconheceram. Não viram o meu valor. E muitas vezes nós não percebemos que não demos de verdade tudo de nós. Porque muitos de nós, quando estamos numa empresa, a gente fala assim: não, mas eu não vou dar tudo de mim porque o meu patrão não merece. Mas eu não trabalho com o meu patrão. Eu trabalho para mim, para que eu desenvolva as minhas habilidades.
Então, já começa o equívoco aí. Já começa a distorção aí. Se alguém, depois de tanto tempo de convivência, não consegue mais estar conosco de verdade, embora às vezes até esteja, mas fica na paralela, não interage mais conosco, nós criticamos aquela pessoa, sem perceber que aquela atitude é fruto de uma ação do meu pensamento. E quando a pessoa vai embora, nós não suportamos a perda, porque não somos espíritos acostumados a olhar com profundidade para nós mesmos e compreender as nossas reais necessidades. E a questão, amigos, da interpretação é gravíssima. É gravíssima. Por quê? Duas pessoas no mesmo carro. Duas pessoas no mesmo carro. O carro bate. E as duas pessoas não se machucam. Mas o carro tem perda total. E ninguém se machucou, nem que está no carro, nem no outro carro. Sem tragédias. Mas as duas pessoas perderam um compromisso importante. Uma olha para aquele fato e diz o quê? Bom, já que eu perdi mesmo, deixa eu dar providência do que está acontecendo e resolver as coisas e tal, e tal, e tal, e tal. Ainda bem que eu não me machuquei, ninguém se machucou, está tudo bem. Vamos dar sequência às coisas normais da vida. E o outro fala, nunca mais vou entrar no carro, porque eu podia ter morrido, eu podia ter matado, isso é uma tragédia, e o que eu perdi eu não vou conseguir. Então, um interpretou de uma maneira, e o outro de outra. Um guardou dentro de si, como uma memória, a capacidade de lidar com a dificuldade. Ele guardou, ele captou aquela imagem, aquela situação como uma fortaleza. É assim que eu lido com a dificuldade. E o outro armazenou e interpretou o fato como uma coisa terrível. E essa pessoa vai falar isso na hora de chegar em casa, para o vizinho, no dia seguinte, no emprego, vai ligar para todo mundo, sofreu um acidente, vai falar nisso, 1 semana, 2 semanas, 100 dias, 200 dias, e toda hora lembra daquilo. É como aquele espírito lida. Ele não entendeu que ele precisava daquela experiência para perceber que aquilo não é nada. Não percebeu. Interpretou, como sempre, de maneira equivocada. Esse espírito ainda dorme, porque ele não vê outra coisa. Ele não vê outra coisa. Então, a importância de nós perguntarmos para nós como é mesmo que eu interpreto o que me acontece. Tudo que me acontece. Alguém disse uma coisa que foi direto nas minhas dificuldades e, portanto, me desequilibrou. Eu apago a pessoa e falo assim, gente, mas eu estou nisso ainda. Podia ser o João, a Maria, o Chiquinho e tal, não importa. Eu não vou fixar naquela criatura. Eu vou pensar, meu Deus, eu ainda estou assim. Né? Isso ainda me afeta dessa forma. Mas o que é que eu estou fazendo comigo? Por que eu não aprendo? Na hora que eu começo a fazer isso, a pessoa desaparece da cena. Ela não é mais o algoz. Ela é quem? O amigo imprevisto que chegou para me mostrar que eu ainda sou a mesma. E até quando vai ser assim? Estou interpretando um fato. Porque já era a hora de eu crescer no seu bebezinho espiritual, né? A tremer com qualquer ventinho que passa. Então, é bombástico o final desse texto. Vamos lá, coragem. Respira.
Vamos lá. Olha o fim. Despertemos a nós mesmos. Acordemos nossas energias mais profundas. Espera aí. Vamos interpretar. Despertemos. Acordemos as nossas energias mais profundas. De que energia que ele está falando? O que é energia? Diante de um fato, acorda, vê se acorda. Estou falando para mim, viu, gente? Vou até olhar para trás, para vocês não pensarem que é para vocês. Diante de um fato, acorda, vê se acorda, né? Desperta as suas energias mais profundas. Que energias que ele está falando? Das minhas vivências de acordo com as leis divinas. Porque embora eu esteja num planeta dos mais atrasados do universo, embora eu esteja numa condição de provas e expiações, eu já tenho dentro de mim, armazenado na memória e na consciência, energias que podem me socorrer, armazenados dentro de mim, para que eu interprete o fato de uma forma mais feliz, de uma forma mais profunda, mais proveitosa. Eu vou buscar onde? Em mim, nas vivências felizes que eu tenho, que já estão registradas na memória e que, portanto, fazem parte da minha consciência, porque se são vivências que estão de acordo com as leis divinas, então essas energias vão me salvar se eu buscá-las e interpretar de uma forma melhor. Seguindo. Para que o ensinamento, vou começar de novo a frase, despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas, para que os ensinamentos do Cristo não sejam para nós uma bênção que passa. Gente, que os ensinamentos de Jesus não sejam para nós uma bênção que passa. Passa porque não fixa. Não fixa porque eu não quero estar desperta diante do que eu vivo. Eu não quero interpretar os fatos assumindo as consequências deles. Sem proveito à nossa vida. Porque o infortúnio maior para a nossa alma imortal, eterna, o infortúnio maior é aquele que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. O maior infortúnio da nossa vida é quando a prova chega, a consequência dos nossos atos chegam e nós viramos as costas e dizemos: não é comigo. Não é comigo. Não é meu problema. Não tem a ver comigo. Que é o que a gente faz. Então, que texto maravilhoso.
intitulado Acordemos. Vamos orar. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que alegria, Senhor, de nos encontrarmos aqui, olhando para nós mesmos, para que possamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós. Quando chove, Mestre, e a água bate no solo desnudo e carrega a lama, muitas vezes trazendo aflições, e nós operamos no bem para drenar esta água. Ela se torna celeiro de pão e luz. Que saibamos fazer isso com as nossas dificuldades. Que possamos fazer dos problemas da vida o celeiro de luz, para nos entregarmos com alegria e bom ânimo a existência que o Senhor nos possibilitou na terra. Que sejamos espíritos prontos para servir, dispostos a amar, que possamos compreender uns aos outros, nos entregar às tarefas nobres para enobrecer os nossos espíritos. Que não andemos por aí distraídos e nem disfarçados. Que sejamos nós mesmos para aproveitar a bênção da vida. Que nesta manhã gloriosa o Senhor nos fortaleça e nos ampare para que estejamos despertos e nos tornemos melhores a cada dia. Se conosco, agora e sempre.